Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui você vai ter oportunidade de ser edificado através das mensagens em áudio e você pode ouvir em qualquer lugar. Deus abençoe. Não deixe de curtir e nem de compartilhar, de ser bênção compartilhando essa mensagem com outras pessoas. Beijo no seu coração. Nós estamos encerrando a nossa série, mais uma série, nessa foram 2 meses estudando sobre a cultura do avivamento. E nesse período que nós falamos sobre avivamento, nós repetimos aqui algumas vezes que quando a gente fala sobre avivamento, não tem como ser uma coisa teórica, não tem como ser só teoria, Nós sabemos que para experimentar um avivamento, nós precisamos o quê? Experimentar, desfrutar. Nós lemos o Salmo aqui, mas eu quero só repetir o Salmo 42, versos 1 e 2. Quando o salmista expressa um desespero santo, ele diz, vamos ler juntos ali, daquela versão? 1, 2, 3, assim... Amém? Então ele está dizendo, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. A alma do ser humano, irmãos, de uma maneira geral, quando a gente estuda a teologia sistemática, existem algumas expressões que marcam muito no estudo da teologia. E uma delas é o vazio universal que existe dentro do ser humano. Todo ser humano tem um vazio de Deus. Todo ser humano tem um buraco, que só Deus pode preencher. E quando Deus não preenche esse buraco, esse anseio da alma do ser humano, ele vai procurar em todos os outros lugares. Alguns vão para a droga, outros vão para os jogos, outros vão para tantas outras religiões, tentando suprir um buraco na sua alma que só Deus pode preencher. É por isso que o salmista, ele grita dizendo, eu tenho sede do Deus vivo. Porque o ser humano tem essa sede. E só Deus pode saciar esse buraco na alma das pessoas. Quando nós realizamos casamento, nós estamos fazendo um curso agora de casais vencedores, está terminando. E uma das coisas que a gente repete, constantemente, é que o casamento não faz ninguém feliz, As pessoas às vezes querem casar para ser feliz. Vou resolver meus problemas. Ou um jovem quer casar para fugir do pecado. Agora eu vou ser feliz, Vou poder namorar, ainda vou chegar lá, É assim, Vou desfrutar. Mas é um engano muito grande. Sabe por quê? A única pessoa que pode te fazer feliz é Deus. Se você for para o casamento, se você for para qualquer amizade, pensando que essa amizade, ou esse dinheiro, ou essa casa, ou esse carro, ou a sua promoção vai te fazer feliz, nada nesse mundo pode saciar a nossa alma, a não ser Deus. E é por isso que nós precisamos buscar constantemente. E o objetivo de estudarmos essa série, e todas as outras séries que nós estudamos, é nos tirar da zona de conforto. Irmãos, constantemente, e eu falo isso por mim, a gente começa, eu vou me exercitar, amanhã, em nome de Jesus, eu vou começar a caminhar de novo, ore por mim. A gente começa bem, daqui a pouco vai parando, aí você vai olhando no espelho, a barriga vai crescendo, a cara vai ficando larga, aí você tem que tomar vergonha na cara, porque nós somos constantemente empurrados para a zona de conforto. E espiritualmente também, A gente sai, no final de ano é mó barato, todo mundo faz voto, vou ler mais a Bíblia, vou buscar mais ao Senhor, não vou faltar à célula, vou ser um crente de excelência. Dia 1º começa, dia 2, dia 3, e aí todas as promessas vão caindo por terra. Então, quando nós estudamos
uma série de estudos, né, de mensagem, o nosso objetivo é forçar mesmo a gente sair da zona de conforto, é gerar em nós, não um evento, né, não ser uma série que vai trazer um evento, mas trazer para o nosso coração um estilo de vida. E que estilo de vida é esse? Um estilo de vida sedento, quebrantado por Deus. Nós citamos aqui uma frase do livro Discipulado, começa com contemplação, que diz o seguinte, vamos ler juntos? Se considerarmos cuidadosamente olha que afirmativo, irmãos. Muitas pessoas, né, estão satisfeitas, contentes com a ausência de Jesus. Então eu estou vivendo minha vida, eu frequento religiosamente os cultos, venho, foi uma bênção, vi meus amigos, né, ainda lanchei, volto para casa, mas sabe, não sinto queimar dentro de mim a presença de Deus. Muitas pessoas vivem assim. Nesse contexto que o autor está falando, é que nós como igreja não apressamos a volta de Jesus. Como é que a gente apressa a volta de Jesus, irmãos? Pregando. Mas mais do que pregar, eu preciso experimentar. Porque quando eu experimento dele, eu estou tão cheio dele, que flui de dentro de mim o quê? Um rio de água viva. E as pessoas começam a olhar para nós de uma forma diferente. Nesta última mensagem da nossa série, Cultura do Avivamento, eu gostaria de falar com vocês sobre cultivando a cultura do avivamento. Está ali? Eu acho que você... Está aí, filho? Cultivando a cultura do avivamento. Todos os domingos aqui, e no meio da semana também, nós recebemos palavras. Não foi? Sim ou não? Recebemos palavras lá na célula, reforçamos aquilo que nós estudamos. E nós podemos considerar essas palavras como semente. Foram lançadas sementes, ministradas sementes em nossos corações, ministradas palavras de avivamento no nosso coração. Agora, quando nós chegamos ao final dessa jornada, nós temos que fazer uma reflexão. O que nós estamos, ou fizemos, ou vamos fazer com essas sementes? O que você vai fazer com cada palavra que foi ministrada aqui no seu coração? Seu coração é um terreno fértil? Se seu coração é um terreno fértil, irmãos, essas sementes vão cair, vão dar frutos. Então pergunta carinhosamente para alguém que está do seu lado, que ela está até bonita hoje, diga assim: o que você vai fazer com as sementes? O que você vai fazer com isso, irmão? O que você vai fazer? Irmãos, para que uma cultura do avivamento não seja somente um evento, mas sim um estilo de vida, eu e você precisamos cultivar aquilo que foi semeado. Você já pensou? Você dá uma semente para uma pessoa, ela fala e come a semente? Que fruto que ela vai ter? Nós precisamos lutar, irmão, contra a cultura desse século para manter o nosso olhar naquilo que é eterno. E há uma luta muito grande conosco, dentro de nós e ao redor. Cultivar a semente deve ser o dever de cada pessoa, de cada um de nós. Nós precisamos sair daqui nessa noite decididos a continuar vivendo um avivamento, continuar vivendo, buscando viver um avivamento constantemente em nossa vida. O avivamento, uma vez que é semeado nos nossos corações e uma vez que é cultivado, ele passa a ser agora parte de nós. Ele passa a ser algo
ele passa a ser o meu estilo de vida. Estou entendendo? Sim. Deixa eu tentar explicar isso melhor. Eu fui cantar muito alto aí, não posso cantar mais, minha garganta não. Você vai ficando velho, quer fazer coisa que não dá mais certo. Quem gosta de café aqui? Oh, Jesus. Sério mesmo? Aqueles que não gostam de café, levanta a mão. Aqueles, tudo que eu falar aqui, ele não vai levantar a mão de jeito nenhum. Foi quase empate, hein? Edinho, quase empate, hein? Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Quem gosta de café sabe que precisa tomar um cafezinho de manhã, né? Sim ou não? Cadê os que gostam de café, não é isso? Ó, aumentou agora, hein? Aumentou. Então, quando você passa a beber café, vira um hábito. E eu vou confessar que às vezes quando eu fico sem tomar esse café, até dá dor de cabeça. Quem é assim? Ó, todo mundo. Então, irmãos, o café vira um hábito. E eu quero usar esse exemplo, parece assim, me perdoe mesmo, não estou pecando não, mas assim, quando nós experimentamos de Deus, se vira um hábito para nós, assim como o cafezinho, pela manhã você vai abrir os seus olhos e vai dizer, bom dia, Deus. Seu primeiro cafezinho. Durante o dia você vai mais um pouquinho e fala, Senhor, eu quero beber mais da tua fonte. Assim como o café, como você desfruta de um café, você criou o hábito de beber o café, para aqueles que bebem café, nós queremos em todo momento, durante o dia, estar bebendo de Deus. Bebendo de Deus. Tem até uma música, né? Não vou cantar, minha garganta então. Está fazendo sentido, irmãos? Então, quem toma café, tá? Vira um hábito. E vira um hábito que você, sem ficar sem tomar café, você fica... E aí você vê a Patrícia não toma café, mas eu faço café, ela... Que cheirinho bom, né? Toma a casa toda. Irmãos, quando nós estamos cheios de Deus, as pessoas vão chegar no ambiente e vão falar assim... Que cheirinho de Deus nesse lugar. Cheirinho da presença, né? Porque nós vamos exalar o bom perfume de Cristo, irmão. Vira um hábito na nossa vida. Então eu gostaria de chamar a sua atenção para uma coisa, irmãos. Nós precisamos fazer com que o avivamento seja sustentável. Você não vai viver de eventos. 3:16 tem que ter de novo, pastor. Irmãos, é muito bom, eu gosto também. Mas o despertamento, o avivamento, o encontro com Deus é todo dia. É algo sustentável. Nós repetimos aqui, durante esse período, falamos aqui constantemente, que para experimentar um verdadeiro avivamento, irmãos, nós precisamos abrir espaço para o novo, e o velho tem que sair. Irmãos, não tem, é incompatível. Você pensa num crente que xinga palavrão o tempo todo? Como é que o novo chegou na vida dele? Um crente que faz gato de água, gato de luz, um crente assim, do Paraguai, como é que vai viver o novo de Deus, irmão? É incompatível. É sério, irmão, não tem como. Não tem como. Mas eu experimento de Deus só as migalhinhas, irmão, porque Deus está querendo te chamar para o verdadeiro encontro. Porque quando você experimenta de Deus de verdade, irmãos, o velho tem que sair. As práticas velhas têm que sair, tudo tem que sair. Jesus contou uma parábola em Lucas capítulo 5, versos 37 a 38. A parábola é maior, mas eu vou ler só esses 2 versos. Olha o que Jesus diz: ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. É isso? Se fizer isso, o vinho novo que arrebentará e se derramará, e as vasilhas estragarão.
Pelo contrário, o que está ali? Vamos juntos? Eita glória! Quantos já receberam o vinho novo aí? Vinho novo tem que ser colocado numa vasilha nova. Porque aqui tem uma explicação, você sabe melhor que eu, que o vinho ele vai, né, expandindo a vasilha, vai ferventando, até o ponto, se a vasilha já tiver sido usada, ela vai estourar. E é por isso que Jesus usa essa palavra. Mas ele não quer falar sobre vinho, sobre vasilha. Ele está falando do nosso coração, irmão. Como é que você põe vinho novo num coração velho? E é por isso, irmãos, que nós temos que sair depois de uma série de conferências, né, como essa, decidindo mudar. Todos nós estamos interessados em buscar o avivamento, por isso que nós estamos aqui. Todos nós estamos interessados em buscar o vinho novo. O vinho novo é o Espírito Santo. Mas se falharmos em criar odres apropriados para carregar o vinho, ele não vai produzir a plena medida de bênção que você necessita. Você precisa abrir espaço para o novo. O avivamento, me permita falar sobre o café de novo. O avivamento é como o café. E o café precisa de quê? De uma xícara, uma vasilha, né? Um dia eu fui tomar café em alguma casa aí. Aí a irmã deixou um copo de vidro assim, aqueles de, como é que fala? Um copo de vidro, aquele de requeijão. Não era de requeijão não, mas era um copo assim. E do lado tinha xícara. Aí o pobre vai lá e lasca. Pastor, é xícara. O ambiente apropriado é a xícara, pastor. Não é esse copo aí. Eu falei, eu estou acostumado a tomar aquele copo mesmo. Mas eu tive que botar lá, que ela me constrangeu. Põe na xícara. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que o Espírito Santo só vai agir no ambiente certo. Como é que está a sua xícara? Como é que está a sua xícara? Como é que está o seu odre? Como é que está o recipiente? Ele está adequado para receber de Deus? Está adequado para receber mais de Deus? Nós, irmãos, como igreja, precisamos criar como igreja um ambiente, uma cultura, para que o Espírito Santo se desenvolva, para que ele seja sustentável, para que ele seja vindouro no nosso meio como igreja. E é por isso que nós abrimos espaço sim para oração, para um clamor, porque não é só música, não é só a gente entrar nesse lugar, é a gente se quebrantar aqui, irmãos. Quantos estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Como nós podemos avaliar se o vinho novo de Deus está de fato dentro de nós? Sabe como? Pelos nossos valores. Nós temos valores. Tem família aqui que não abre mão de comer à mesa. Tem família aqui que os filhos não saem sem pedir bênção a papai. Ainda tem. E são valores adquiridos, sim ou não? Não é? Então o que são valores? Valores eu coloquei ali. Valores são um conjunto de características. Está ali? Vamos ler juntos? Valores são um conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização Então, é um conjunto de características, né, que essa pessoa tem como algo caro para ela. Tudo bem? Por exemplo, a leitura bíblica, falando do nosso arraial, a leitura bíblica, a oração, a devocional, né, isso tudo são valores para um discípulo de Jesus, são valores inegociáveis. Para um discípulo verdadeiro de Jesus,
são valores que nós não podemos abrir mão. Eu vou abrir mão para ler, para me aconselhar com um livro de autoajuda. É melhor do que a Bíblia. Não. Os nossos valores são esses. E esses são os valores de quem já recebeu o vinho novo. Você está aí? Esses são os valores daqueles que receberam. Então, são os primeiros a comprar a devocional. Devocional do ano que vem? Alguém já falou comigo esses dias: pastor, já tem a devocional do ano que vem? Eu falei: calma, Barão, nem chegamos no meio ainda, está chegando, né? Mas por quê? Sede, já quer saber. Esses que receberam o vinho novo, eles investem numa boa Bíblia, não fica fazendo conta. Sabe quanto é uma Bíblia boa? 200 e pouco. Ele fala: é pouco, porque eu quero investir no meu crescimento. Ele não chega lá na livraria: qual a Bíblia mais barata aí? Esse aí não experimentou o vinho novo não, filho. Esse aí é um avarento, né? Quanto é a Bíblia boa aí? É 200, parcela em 20 vezes, mas eu quero a melhor. Porque ele tem sede, irmão, ele quer aprender. Essa é a Bíblia de estudo, tem nota de rodapé, tem não sei o que, tem mapa, ele quer aprender. Quem experimentou o vinho novo, ele investe no seu crescimento espiritual. Quem recebeu o vinho novo, irmãos, ele não deixa para depois, pois ele está sedento. Você entende isso, irmão? Porque eu estou falando de valores, tá? Porque isso são valores para eles. Valores espirituais, irmãos, não tem preço. Não tem preço. Existem coisas que têm preço, mas tem coisas que são valores que não têm preço. Você entende isso? O tempo que você tem com a sua casa, com a sua família, com o seu filho, a sua filha, isso não tem preço. Não tem preço, irmão, que pague. Valores são como um DNA do nosso corpo. Eles são invisíveis, mas são influentes e inegociáveis. Os valores são essenciais para definir as nossas prioridades. Quando você tem valores definidos no seu coração, isso vai ser como uma bússola para você. Vai dizer o que você vai fazer, onde você gasta o seu tempo. Os seus valores vão apontar. Onde você gasta as suas energias, aonde você gasta os seus recursos. Quando você responder essas perguntas, você vai encontrar aquilo que você valoriza na sua vida. Estão entendendo? Onde eu gasto mais energia? É ali que você está dizendo que são coisas preciosas para você. Ao responder isso, você vai encontrar. Paulo afirma que o seu valor no reino, os seus valores eram tão fortes, irmãos, que ele decidiu gastar a vida dele. Olha o que ele diz em 2 Coríntios capítulo 12, verso 15: gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Vamos ler isso juntos? Gastarei tudo o que tenho. Ele está falando para a igreja de Corinto: por amor de Deus, eu vou me desgastar por vocês, para que o evangelho chegue a vocês. Paulo escreve a Gálatas também, ele diz: eu estou novamente sentindo dores de parto até que Cristo seja gerado em vós. Valor, mano. Não importa, eu vou pregar de novo, não importa, eu vou falar de novo, não importa, ninguém está dando atenção, mas não tem a ver com o que a pessoa está dizendo, tem a ver com aquilo que eu creio. Valores são prioridades, irmãos, expressas na prática. Não é algo que fazemos porque devemos fazer, mas é algo que se tornou nosso estilo de vida, nossa cultura. E quando o avivamento se tornar nossa cultura, irmãos, querido, não vai precisar de série de mensagem, conferência, encontro, nós vamos ser avivados. Anota essa frase aqui, irmãos, que eu coloquei. Pode passar aí, Pio. Vamos ler juntos?
As nossas práticas são os indicadores mais fiéis dos nossos valores e prioridades. Pegou? O que você faz, né, a sua prática, vai falar muito mais alto do que as suas palavras. As suas ações não podem ser diferentes daquilo que você diz que é caro para você. As nossas ações não podem ser diferentes daquilo que nós falamos que são valores para nós. Se é valor para você, irmãos, viva isso que você está dizendo que é valor. Porque senão vai se tornar um discurso vazio. Ninguém crê. Por que o evangelho está em descrédito para muitos lugares aí, muitas pessoas? Porque tem muito crente falando e tem pouco crente vivendo. Nós podemos falar o que for, se nossas ações forem diferentes do que dizemos, não significa nada. Vai ser apenas um discurso vazio. Está fazendo sentido? Por isso, irmãos, que como igreja, nós temos uma visão, nós temos uma cultura. E não importa, porque tem gente que fala assim, pastor, na minha igreja era assim. Não importa. Você com carinho, tá, irmão? Mas não importa. Ah, na igreja que eu era. Irmão, com carinho, não importa. Importa que nós queremos gerar uma cultura na nossa comunidade. E a nossa cultura é o fazer, o servir, vem depois do ser. Eu não posso fazer se eu não sou. Eu não posso levantar para ensinar se eu não sento para ouvir. Como igreja, nós temos uma visão. E a nossa visão é ser verdadeiros discípulos para fazer outros. Vamos ler juntos? Ser verdadeiros discípulos. Essa é a nossa visão. Entra ano, sai ano, e nós estamos lutando para defender essa visão. Então, o ser vem antes do fazer. O ser vem antes do fazer. Diga isso para alguém aí, com carinho. O ser vem antes do fazer. Para liderar, para servir, irmãos, é preciso que os verdadeiros discípulos estejam buscando crescer espiritualmente. É por isso que aqui é difícil um líder liderar uma célula se ele não vem para a escola de discípulo. Se ele não está fazendo sua devocional, se ele não está com a sua vida ajustada, ele não vai poder liderar. Eu não estou falando que ele é perfeito, porque nenhum discípulo de Jesus foi perfeito, foi? Pedro foi perfeito? João? Tiago? Mas uma coisa eles tinham: vontade de estar perto do mestre, vontade de estar perto de coisas que vão nos levar para próximo de Jesus. Então, para liderar, é preciso que os verdadeiros discípulos estejam sempre buscando crescer espiritualmente. Essa será a nossa cultura. A cultura de outras igrejas, geralmente a pessoa chegou, apresentou as suas credenciais e já colocam a pessoa para cantar, para tocar, para fazer. Não sabe como é que está a pessoa. Quando uma cultura é firmemente estabelecida em uma comunidade e reforçada durante um período de tempo, a comunidade começa a se mover em unidade e em direção aos objetivos comuns estabelecidos. Então, se é isso que nós queremos, nós vamos focar naquilo que é principal. O que é principal para nós? Cumprir a grande comissão. E nós vamos focar nisso. Quando trabalhamos juntos para estabelecer uma cultura, no caso a cultura do avivamento, irmãos, nós vamos economizar muito trabalho. Você pensa numa comunidade, Raquel, que todo mundo tem um coração quebrantado. Aí você vai com o irmão, pô, irmão, você passou por mim, não falou comigo, você está chateado, irmão, me perdoa, eu te amo em Jesus. Não vai haver, irmão, problemas,
porque todos estão focados, todos estão vivendo a mesma cultura. E isso, irmão, é um efeito assim, como uma onda. E as pessoas viviam isso na igreja primitiva, a ponto do final do capítulo 2, no verso 47, diz: e o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Era uma onda. As pessoas, eu quero viver isso, irmão. Eu quero participar, eu quero ter esse brilho, eu quero ter esse coração quebrantado. Quando não há visão, quando não há valores, quando não há uma cultura, irmãos, o povo fica perdido, sem propósito. Provérbios capítulo 29, verso 18: quando não há visão profética, o povo se corrompe. Onde a gente está indo? Não sei. O que a gente faz? Não sei, um monte de coisa. Quando uma visão e os valores não são claramente estabelecidos, irmãos, não há movimento de crescimento espiritual, consequentemente não há colheita, não há o cumprimento da grande comissão. Na ausência de uma cultura, nós gastaremos mais energia adotando eventos e mais eventos, criando entretenimento para os crentes ficarem felizes. Quanto mais entretenimento, quanto mais eventos, quanto mais programa, mais os crentes ficam felizes. Mas quando nós temos uma visão clara, irmãos, pode ser que algumas pessoas não entendam, pode ser que isso possa entrar em conflito com algumas outras culturas, mas quando nós estamos em paz, cumprindo a visão de Deus, nós estamos buscando o centro da vontade dEle. Mas quando nós adotamos um valor, né, a cultura, e usamos esse poder, irmãos, o poder que vem de Deus, o poder do avivamento, nós vamos ver famílias transformadas, nós teremos a nossa comunidade transformada, e nós veremos o poder de Deus sendo liberado de uma forma real e eficiente, onde as pessoas serão transformadas de verdade. Não é uma transformação que sai de uma emoção. Eu arrepiei hoje, hein? Isso passa, irmão. Mas quando nós firmamos a nossa fé em Jesus, pode vir o vento que for, meu coração está firme em Deus. Irmãos, eu gostaria de encerrar essa série de uma forma diferente. Nós temos muitas pessoas que estão visitando as nossas células, visitando a nossa igreja. Algumas delas estão aqui nessa noite. E a pergunta é: você quer fazer parte dessa cultura? Você quer viver a cultura do avivamento? Você quer viver uma igreja que busca viver a cultura da adoração, busca viver e cumprir o grande mandamento? Faz sentido para você fazer parte de uma igreja que tem uma direção? Porque para ir numa direção, irmão, nós temos que dizer não para um monte de coisa. Não, você faz isso. Uma vez eu estava em São Paulo, numa conferência, e uma pessoa falou assim: pastor, como é que faz para a igreja crescer e ser edificada? O que tem que fazer? Ele perguntou, Gabriel. Ele falou: vocês estão fazendo a pergunta errada. A verdade, vocês têm que perguntar o seguinte: o que nós precisamos deixar de fazer para que a igreja volte a crescer? Porque o crescimento não tem a ver com aquilo que nós fazemos, tem a ver com aquilo que nós carregamos. O que você carrega dentro de você? Se você carrega a presença, naturalmente as pessoas vão chegar a você e vão dar dessa água aí. Não tem a ver com o evento, tem a ver com a presença, irmãos. Tem a ver com aquilo que nós carregamos dentro de nós. E para isso nós vamos ter que eliminar. Já eliminamos o culto no meio de semana para que a gente tenha tempo para buscar mais da presença, para que a gente tenha tempo em GD, em discipulado com as pessoas, para que a gente gere pessoas saudáveis nas nossas células, para que a gente tenha tempo de comunhão com aqueles que nós amamos, que é a nossa família.
por isso. Então nós temos que deixar de fazer algumas coisas, irmãos, para que a gente possa crescer espiritualmente e para que a igreja cresça de uma forma saudável. Vamos ficar em pé então, irmãos? Então o primeiro convite é você. Você quer fazer parte dessa igreja? Você quer fazer parte dessa visão? Esse é o primeiro convite. Os líderes vão te receber aqui, vão orar com você. Só não para no corredor. E o outro, irmão, toda vez que a gente termina uma série é assim, não é? Nós queremos que você venha e assuma um compromisso. Que compromisso é esse, pastor? O compromisso de cultivar as sementes que caíram dentro do seu coração. Quem que vai cultivar as sementes que caíram dentro do seu coração? Quem que vai? É você. Você mesmo vai cultivar. Como nós vimos aqui, é nossa responsabilidade, assim como nós somos pais, somos responsáveis pelos nossos filhos. Assim como você é responsável por pagar a sua conta, você também e eu somos responsáveis pelo crescimento. Então vamos fazer isso? Se você quer fazer parte dessa comunidade, pode vir à frente, nós vamos orar. Os meninos vão cantar uma música. Mas se você quer renovar o seu compromisso, né, cultivar essas sementes, meu irmão, vamos fazer isso juntos. Vem aqui, tem um espaço aqui, nós vamos orar juntos, encerrando essa série de conferências. Mais uma vez, orando e nos comprometendo com o nosso crescimento e com o nosso avivamento. Amém? Vamos fazer isso, igreja? Tem gente de coração quebrantado aí ou está duro? Não sai do seu lugar, vamos vir à frente para a gente orar junto.